Recentemente foi revelado o que seria o Terminus Decree, um documento sagrado guardado nas profundezas da fortaleza monastério dos Cavaleiros Cinzentos, na qual descreveria a última contingência do Imperador da Humanidade para proteger a mesma de todas as ameaças futuras e presentes contra o Império. Mas o que foi revelado é que seria o dever dos Cavaleiros Cinzentos que, caso o Imperador saísse do Trono Dourado, seria seu dever colocá-lo de volta para o retorno em seu dever sombrio. Mas como isso se aplica na lógica de 40K? O que a GW quer com isso e quais seriam as possíveis consequências desse decreto? O Imperador da Humanidade é a figura central do Império do Homem, no qual se baseia no trabalho de sua vida para manter suas estruturas funcionando. A fé e a crença na divindade do Imperador da Humanidade é o que sustenta todas as facções e, bem como, todas as estruturas do Império. É a crença na sua divindade e no seu poder que faz com que o Império da Humanidade esteja unido e que consiga combater as diversas ameaças, sejam materiais ou imateriais, contra o seu domínio. Orcs, tiranides, Taus e Necrons no mundo físico e o caos no mundo imaterial. E é o poder das fundações sombrias do Império ancorados na palavra do Imperador, a verdade imperial na Grande Cruzada e depois o culto imperial pós seu enterramento no Trono Dourado, a qual sustenta os bilhões de mundos humanos que ainda resistem contra essas ameaças. Mas mesmo as mais poderosas fundações podem ser abaladas pela mesma figura que construiu tudo isso. A figura do Imperador da Humanidade é tanto um símbolo de esperança, razão e iluminação, como de conquista, massacre, temor e medo. Ele representa a primogenitura da evolução humana, o seu pico genético e psíquico, como também um testemunho cruel das maiores falhas da espécie e da reversão de suas maiores boas intenções para os seus maiores pesadelos e seus maiores pecados. O Imperador buscava construir um império ateísta, com o foco de eliminar qualquer crença religiosa para que então pudesse enfraquecer os deuses do caos, já que, na sua visão, a crença e a adoração a deuses de uma maneira religiosa levaria inevitavelmente à adoração ao caos, pois alimentava as ondas fluentes e caóticas do imaterial. Dessa maneira, o Imperador buscou construir seu império na fundação da razão e da ciência, buscando replicar a Idade das Trevas da tecnologia e o auge da humanidade. Porém, a heresia de Horus mudou a maré e reverteu os planos do Imperador, forçando ele a se sentar no trono dourado da Terra para impedir que as hordas do imaterial consumissem a mesma, com os primarcas sendo tanto as suas ferramentas de conquista e fundação, como também seus maiores inimigos e as ferramentas de sua destruição. Por isso, devido à quebra da verdade secular, o culto imperial começou a surgir adorando o Imperador como uma divindade e dessa maneira moldando as correntes do imaterial com as suas adorações, orações e dedicações de ofertas a ele, o fortalecendo como uma entidade non-warp que o capacita a lutar contra os deuses do caos e assim manter o astronômico e todas as outras estruturas do Império funcionando. Porém, a natureza do imaterial é essencialmente diferente da do material, pois os deuses do warp nascem e morrem devido às crenças dos seres vivos da galáxia, bem como pela força de suas emoções. Essas entidades não têm princípio e não têm fim, pois já existiam no imaterial antes mesmo da primeira gota de sangue cair na galáxia. Elas já existiam e já possuíam forma antes mesmo de se despertarem ou das suas respectivas espécies os acordarem com suas ondas de negatividade e maldade, pois elas já existiam antes mesmo da fundação do tempo. E esse princípio também se aplica ao Imperador, pois mesmo antes da Grande Cruzada, este já era adorado por humanos na Antiga Terra. No final das Guerras da Unificação, a entidade, o Deus Imperador da Humanidade, já começava a se manifestar na Warp antes mesmo da Grande Cruzada começar e os primarcas serem criados. E essa entidade e o Imperador não são necessariamente a mesma pessoa, pois o Imperador Homem está sujeito às regras e limites do espaço material, enquanto a entidade, o Deus Imperador da Humanidade, não está. Essas duas trabalham com propósitos diferentes. O Imperador com um propósito ateísta e o Deus Imperador da Humanidade como
qualquer deus, com as suas próprias agendas de adoração, bem como da destruição de seus inimigos, do caos. Por isso existem dois imperadores, aquele que viveu na Grande Cruzada e aquele que hoje é adorado na Warp pelos bilhões de humanos presentes no império decadente da humanidade. Por isso, devido à decadência e à maldade que se acumula no Império e na galáxia, a ressurreição do Imperador começou a ser algo extremamente debatido na série. Personagens como o enigmático Cypher já buscaram ter uma audiência com o Imperador na intenção, segundo apontam alguns, de matar o Imperador, permitindo a ele ascender como um verdadeiro deus no imaterial e assim matar os deuses do caos. Outros buscam reparar o Trono Dourado, pois este está exibindo um mau funcionamento, que pode levar ao total colapso do Mestre da Humanidade. Porém, e se a segunda vinda do Imperador não seja um sinal de esperança, mas de condenação? E se aquele que esteja sentado no Trono Dourado não seja mais o visionário que liderou a humanidade e seus primarcas? Ou que seja aquilo que tem sido alimentado na Warp como o Deus que protegeria a humanidade com a sua espada flamejante? Mas e se ele fosse, na verdade, o motivo para a destruição do seu império? Pois no final, o maior adversário para o império da humanidade não seriam os orcs, não seriam os tiranides, os taus, os Aeldari, os Necrons ou até mesmo o caos. O maior adversário para o Império seria o próprio Imperador, corrompido pelos anos de dor no Trono Dourado, ascendido e carregando um fogo de juízo que destruiria até mesmo as estruturas mais sólidas do Império. A Eclesiarquia, sendo esta a principal fonte de poder e controle do Império que mantém todos unidos pela adoração e a teologia do Deus Imperador, seria a primeira a ser destruída pela sua corrupção e pelo seu distanciamento dos ideais originais do Imperador, bem como todas as outras estruturas do Império construídas na base do medo e da superstição sofreriam com sua ira. Isso se conecta com a teoria do Rei das Trevas, ou o Rei Preto, aquele que ascenderia para se tornar o quinto deus do caos, que, ao ser despertado, destruiria toda a vida na galáxia, consumindo o material por completo, mas também aniquilando de vez com os deuses do caos, pois ao promover a extinção da humanidade, também promoveria a completa erradicação do caos. Nesse sentido, seria um deus das trevas que, ao invés de trazer luz e esperança, traria somente as taças de sua ira cheias de condenação para derramar sobre a galáxia, sobre a espécie que tanto desprezou e sobre seus servos que esqueceram das suas palavras. Logo, surge a grande questão, o Terminus Decree, sendo os Cavaleiros Cinzentos a uma das últimas contingências do Imperador antes do seu enterramento no Trono Dourado, para proteger a humanidade de seus próprios erros e também da ameaça do caos. Ele é, na verdade, a última esperança de um Imperador desesperado para com sua própria condição, pois, caso sua força de vontade falhasse, caso ele se entregasse às trevas de sua consciência e do abismo de seu coração, seriam os Cavaleiros Cinzentos, um dos únicos símbolos de esperança na luta contra o caos, cuja carne é pura que não sofre com as mutações do imaterial, bem como também seu coração é justo diante de seu Deus, pois estes conseguem lutar contra o caos e ainda assim permanecerem firmes. Por isso, caso o Imperador retornasse do Trono Dourado e vivesse como um Rei das Trevas, seria dever dos Cavaleiros Cinzentos impedirem que esse retorno acontecesse, ou, se ele acontecesse, retornar o Imperador para o seu dever. Mas nesse caso, como isso aconteceria? A resposta pode estar na origem dos Cavaleiros Cinzentos, pois é dito que eles foram criados com a semente genética do próprio Imperador, e seu genoma modificado consegue lhes dar uma resistência sobrenatural contra as hordas demoníacas do imaterial. Logo, pode existir no genoma destes fragmentos adormecidos do poder do Imperador, que se manifesta nos mais excepcionais soldados de sua ordem, Khal Drogo, Garon Crow, Império e outros, pois o Imperador é nada mais nada menos do que a junção de várias almas dos xamãs psíquicos primitivos da Velha Terra, que se uniram para combater as maledicências do imaterial. E com o devido treinamento e estímulo, os Grey Knights podem alcançar esse poder adormecido que lhes dá a capacidade de, talvez, lutar contra o próprio Imperador.